Olá, bem-vindos ao quinto episódio do nosso Umbutum Podcast. Hoje nós vamos falar de caminhos cruzados, segurança pública e educação no mesmo caminho. Eu sou Nívia Dantas e esse é Igor Santana, bem-vindos ao Umbutum. Hoje nós recebemos aqui Alex Pantera, presidente da FNN, e Eustácio Lopes, presidente do Sindicato de Policiais Civis da Bahia. Sejam bem-vindos, primeiramente. Qual a expectativa de vocês para o episódio de hoje? Expectativa de um bom bate-papo, né? Descontraído, que a gente consiga dialogar com as pessoas que aguardam ou esperam contribuições que possam tornar a nossa Bahia uma Bahia mais segura, uma Bahia mais acessível e mais, digo, segura para o cidadão baiano, né? E você, Alex? Exatamente. Também na mesma perspectiva, né? Discutir segurança pública, principalmente para nós que atuamos, né, dentro das comunidades periféricas, atuando no combate ao racismo, é uma premissa, porque segurança pública ela também perpassa o diálogo com a sociedade civil organizada. Então, eu gostaria de saber primeiro de Alex, né? O que é segurança pública para você hoje? Segurança pública ela está muito atrelada à defesa social, né? Defesa social ela garante com que a nossa sociedade ela consiga usufruir de todos os direitos que a gente tem constitucionalmente. Então, para a pessoa poder ir em um hospital, ela precisa ter a garantia da segurança pública. Se uma pessoa precisa da educação, que também é um direito básico, ela precisa da segurança pública. Então, a segurança pública ela existe para poder fazer com que o Estado e com que a sociedade se mantenha no seu caminho, né? A gente vive em um país que é liderado pelo princípio da democracia e sem segurança pública não existe democracia e sem democracia não existe segurança pública. Com certeza. Quando falamos assim em segurança pública, para vocês, por que é importante olhar para ela pela perspectiva racial? A perspectiva racial, principalmente para uma sociedade como o Brasil, a segurança pública ela deve se existir nesse diálogo principalmente pela sua Constituição. O Brasil, colônia, foi construído e constituído por princípio de desumanizar pessoas. Então, trazendo para a perspectiva racial, a gente traz, com as pessoas negras que foram trazidas do continente africano, aqui nesse país elas foram escravizadas e logo depois elas foram largadas ao léu e hoje nós temos o reflexo de como foi a construção dessa sociedade. Então, se hoje nós temos muitos problemas a resolver, que não é só um problema de segurança pública, nós temos que trazer essa perspectiva da questão racial, porque o Brasil foi construído diante de uma perspectiva racial onde pessoas foram escravizadas sobre a premissa de criar um poder para outras pessoas dominarem. Então, por isso que é muito importante discutir diante da perspectiva racial. Gostaria de saber também de Eustácio, né? O que seria a segurança pública para o senhor? O senhor trabalha na área, já trabalhou muito tempo, mais de 25 anos, né? O que o senhor viveu, momentos, fala um pouco para a gente também. A segurança pública, eu concordo com o Alex, ela é muito mais do que o papel da polícia, né? A gente sabe que essas desigualdades sociais, a falta de oportunidades, elas, na verdade, infelizmente, levam uma parte da juventude para o crime. Então, quando não há oportunidades, quando não há inclusão social, o que resta, às vezes, né, as oportunidades que surgem na comunidade. E aí vem essa questão do tráfico hoje que a gente discute, Salvador, na Bahia e no Brasil. A gente vive uma semana pós a Operação Rio de Janeiro. Mas se a gente olhar para o fundamento básico, né, que a gente está aqui, que é a educação, que é a oportunidade, é ela que é a transformadora da nossa vida, né? Então, quando você tem uma escola, uma oportunidade, e aí, às vezes, vem a ausência do município, do estado, principalmente do município, você ter, na sua primeira infância, uma creche, uma oportunidade de você ter, né, para muitos, a oportunidade de trazer as 3 refeições. Porque essa criança que vai ser adolescente, que vai ser jovem posteriormente, ela vai passar praticamente, se ela tivesse a oportunidade de estudar, 15 anos na mão do Estado, né, entre municípios e Estado. Então você teria 15 anos para trabalhar a formação desse jovem, para que esse jovem não fosse cooptado pelo crime, né? E aí, olhando para o Estado da Bahia, o Estado da Bahia começa um revés nessa questão da escola tempo integral. Você ter na escola
as refeições básicas para a criança, para o adolescente. Hoje todas as escolas estão em tempo integral, como funcionam? Escolas municipais, escolas estaduais? Não são todas as escolas ainda, porque faltam creches ainda. Porque a Sim. creche, na verdade, é a primeira oportunidade, mas é responsabilidade do município. Às vezes, alguns municípios têm sido ausentes Não tem um certo preparo para receber. para acolher essas crianças. Muita né? gente também, né, velho? Então não tem. Você, na maioria dos municípios, falta a creche, que você começa com a formação básica, né? Ali a criança inicia seu ciclo de aprendizagem. Então falta a creche, você já tem uma criança que já começa na escola com a sua deficiência nutricional, né? Porque quero dizer que eu também sou de uma comunidade muito humilde. Eu morei no sul da Bahia, lá no município de Mascote, em um pequeno distrito chamado Pimenta, né? E de família muito humilde também. E para as crianças, a primeira oportunidade de fazer sua primeira refeição na escola, né? Então, quando você não tem, e estou falando de um distrito, nesse distrito não tinha creche, nesse município também não tinha creche, porque creche é uma discussão atual, né? Com certeza. Da educação básica, da primeiro início da infância. E você tem nos grandes municípios, Salvador tem uma ausência de creche, né? Eu digo de uma capital, de um grande município e nos pequenos municípios. É um investimento que às vezes o prefeito não quer, que ele entende que aquilo ali não vai render volta para ele, ele vai deixar de investir, ter outros investimentos. Não seria viável, né? Não seria E viável. fazer daqui é uma pergunta polêmica que eu tava com muita vontade de fazer Faça. para vocês. A polêmica é boa. A gente está uma semana depois da operação do Rio de Janeiro. Eu gostaria de saber a opinião de vocês. Podem dividir aí o que vocês acharam da operação. O senhor, como policial civil, a Polícia Civil estava presente, né? Lá do Rio de Janeiro na operação. E Alex também. Porque eu acredito que tem algumas opiniões diversas, né? O senhor que já esteve lá dentro, o Alex de uma visão um pouco mais de fora. Conta pra gente aí. Eu esses dias fui provocado justamente sobre essa percepção também. E, na verdade, o discurso que eu uso, que eu sou a favor da vida, né? Eu acho que todas as operações ou todos os trabalhos que forem feitos com inteligência, ela tem a questão da preservação da vida, seja a vida do policial, seja a vida da pessoa que está ali em ato delinquente, né? E eu poderia trazer isso muito trazendo em discussão as duas operações que houveram aqui no nosso país, né? Teve uma operação Carbono Oculto, que foi uma operação que desarticulou quase cerca de 6 bilhões, né, do tráfico de drogas, e também a operação que aconteceu aqui no estado da Bahia, que também trouxe a elucidação de crimes e de pessoas que delituavam utilizando postos de gasolina para poder fazer lavagem do tráfico de drogas. Mas quando eu trago para a percepção social, eu digo muito o que eu falo sempre com os nossos membros, né, diante do trabalho que a Frente Nacional de Negros e Negras faz. Eu sempre digo que o nosso trabalho dentro das comunidades periféricas é disputar com o tráfico a vida daquele jovem. Então eu não estou na comunidade para poder dizer o tráfico que ele tem que fazer, eu não estou na comunidade para poder dizer o que a polícia tem que fazer. Eu estou na comunidade para poder dizer o que eu, enquanto entidade, posso fazer. Então nós, enquanto uma entidade de combate ao racismo, quando a gente está na comunidade, que a gente cria um pré-vestibular, que a gente leva uma oportunidade para que o jovem possa ver que aquela construção ela pode ser uma ponte entre ele e a transformação social da vida dele. Quando a gente leva renda através de empregos, quando a gente leva desenvolvimento social, cultural, quando a gente desconstrói naquela comunidade que aquele jovem ele não está apenas para poder ser gari ou para poder ser qualquer coisa do tipo, não que o gari não tenha um trabalho digno, mas que eu desperto na vida daquele jovem no olhar através da educação, que ele pode ser um médico, que ele pode ser um advogado, que ele pode ser um jornalista. Eu estou justamente dizendo para ele que existem formas. Porque dentro do lapso social a gente sabe que o tráfico de drogas existe. E que o tráfico de drogas é justamente também uma problemática da Constituição do nosso país. Que é justamente por isso que a gente traz a percepção racial. Então, quando se acaba, né, quando se tem a abolição da escravatura, para onde foram essas pessoas? Né? Quais foram as oportunidades que foi criada? Quais foram as políticas de reparação? Então, quando a gente vê os reflexos disso, a gente vê principalmente os reflexos na segurança pública. Porque o tráfico de drogas hoje ele é um ambiente em que o jovem, muitas vezes, dentro da comunidade, ele vê aquilo como a sua referência. Sim. Então, quando nós atuamos dentro das comunidades, a gente desperta nele e diz, não, sua referência não é só essa, sua referência sou eu, sua referência é cada pessoa. Por exemplo, na construção desse podcast, nós trouxemos diversas pessoas aqui, Sim. que são negras e não negras, mas que dentro do seu ambiente social despertam e desenvolvem ações
de enfrentamento à violência e principalmente de construção de oportunidade. Então, cada jovem, cada pessoa que vê, em todas aquelas pessoas que passaram aqui, como elas conseguiram chegar naquele ambiente, elas vão, obviamente, ver essas pessoas como referência. Então, eu sou a favor da vida, né, principalmente. Então, dentro dessa construção de todos esses fatos que aconteceram, eu acho que nós precisamos repensar a política de segurança pública realmente. Sim. E precisamos repensar com a participação da sociedade. Com certeza. Né? Então, nós não podemos, muitas vezes, achar que o problema da segurança pública é só a polícia. Nós precisamos fazer o nosso papel também. A família precisa fazer o seu papel. Dizer, pô, será que o que eu estou fazendo, eu estou conseguindo fazer com que a segurança pública do meu lugar, do meu bairro, está realmente fazendo com que as pessoas se sintam seguras? Então, quando alguém desenvolve um projeto social na comunidade, ele está fazendo política de segurança pública. Quando alguém pega as crianças e coloca elas para poder fazer um projeto de esportes, de dança, seja o que for, eu estou impedindo que aquele jovem não esteja no dia a dia do lapso social sendo cooptado para estar tendo atos delituosos ou participando do crime organizado. Estou fazendo com que ele desperte nele justamente a sua capacidade. Então, quando eu desperto isso no olhar de cada jovem, a primeira coisa que eu digo é que nós acreditamos em você. Certo. E o nosso presidente. Alex citou um exemplo, mas nós fizemos uma operação hoje aqui em Salvador, né? Nas Salvador, comunidades, 36 né? apreendidos. Então nós tivemos 36 prisões, uma prisão efetuada no Ceará de um líder da facção criminosa, né? Uma operação voltada para o comando para a facção criminosa lá do Rio, que está aqui mencionando. E o grau de letalidade da ação da Polícia Civil da Bahia é 0,2. Então você vê uma operação que você não fala na Bahia em letalidade, porque há um planejamento, há uma investigação. Então, mas a Polícia Civil tem mirado aqui na Bahia nos líderes das facções criminosas. Tem mirado na asfixia financeira, porque o que atrai para o tráfico, né, é o lucro. É a oportunidade que às vezes o jovem vai ter. É um mundo fácil, né? É o deslumbre pelo mundo fácil. É o que Alex disse, é uma oportunidade. Ele não teve a outra oportunidade da escola, né? Geralmente com baixa escolaridade, é porque não teve esse acompanhamento da família. Não teve a escola tempo integral para que ele lá desenvolvesse outras habilidades como cultura, como arte, e aí migrou, né, para a ascensão social que aquele meio permitia. Então, Alex citou que nós tivemos uma operação há menos de um mês também, que foi a Carbono, que a Polícia Civil fez também, com a sua investigação, uma investigação demorada de mais de um ano, a gente conseguiu bloquear 6,5 bilhões. Né, que uma outra facção de São Paulo estava aqui através de lavar dinheiro e postos de combustíveis, né, fazendo o seu enriquecimento dos seus líderes. Então nós miramos aqui, isso claro, teve investimentos, teve formação, mas miramos nos líderes. Porque aquela operação do Rio, o profissional vocacionado, ele é convocado para participar da operação, né? Ele não tem o jeito de escolher que não vai. Ele está em uma missão. Então você tem um enfrentamento, aí uma omissão do Estado de mais de 30 anos aí. Porque essa facção criminosa ela veio se organizando por longos 30 anos. Sim. Aí a ausência da presença do Estado nas favelas do Rio de Janeiro. Então o serviço de gás é a facção criminosa que oferece. Serviço de internet, né? A TV a cabo é a facção. Então o Estado está ausente. É citado, inclusive, que o líder da facção criminosa, que a Operação Desejava Aprender, que fugiu, ele fica ofertando o Dia das Crianças, oferece brinquedos na comunidade, realiza eventos, né, para que a comunidade também o aceite. Eles jogam sujo, essa é a verdade também. Então você tem esse aparato social, essa ausência do Estado de serviços, que a população fica à mercê das regras do crime, né? Então, por exemplo, a Polícia Civil, a Polícia Militar fez uma operação para prender o líder da facção criminosa. Mas a polícia não vai se instalar ali. A polícia fez a operação e saiu. Claro. Então, o crime, a facção volta a se organizar, o líder da facção volta para a comunidade e você vai ter um outro enfrentamento, né? Do lado da Polícia Civil e da Polícia Militar, foram 2 pais de família, da Polícia Civil e da Polícia Militar. Será que quem estava com ele ali queria aquele resultado morte do colega, ou queria aquele enfrentamento? Então é essa forma de se organizar, de se investir mais
em investigação, mas em ferramentas de inteligência, para que você tenha uma ação bem planejada, para que você faça asfixia financeira, porque se cita ali que foram 121 pessoas, mas ali 4 operadores de segurança pública e 117 soldados do crime, né? Pessoas de baixa patente ou pessoas que apenas cumprem sua missão ali de proteger o território para o tráfico, mas efetividade dessa operação apenas política, eu vejo que só deu repercussão política, mas prender ou buscar asfixiar, que é o que gere, na verdade, o que faz com que o crime saia do Rio de Janeiro. A gente está falando em outros lugares. A gente está falando de duas grandes facções, né? Uma do Rio e uma de São Paulo, que é a facção da Bahia. Essas duas facções, elas se nacionalizaram, né? Elas hoje estão atuando em todos os estados. O Nordeste veio para a Bahia, a gente vive aqui um ciclo, né? Digo, pessoas do Rio que vêm para aqui, né? Para fazer troca de experiência, porque essa facção do Rio, ela tem uma forma de atuar, né? Uma forma de atuar mais com viés militar, de tática de guerrilha, de formação paramilitar, porque eles, as forças de segurança do Rio, digo, Marinha, Exército, Aeronáutica, as pessoas que trabalham nas forças de segurança, que depois, como reservistas, saem, são às vezes cooptadas, né? A maioria, Né? a maioria. Pelo tráfico. Então, a facção do Rio, ela aprendeu e introduziu essa metodologia na facção. Já São Paulo não. São Paulo tem uma outra modalidade, que é outra facção, né? Que a gente viu essa denúncia das fintechs, né? Que eles evoluíram na sua forma de organização criminosa e foram para o mercado financeiro, né? Para a Faria Lima, né? Então, não seria mais eficiente a gente atuar na asfixia financeira, como a Bahia está buscando, mas isso requer investimento, isso requer formação continuada, isso requer também a valorização do profissional, que é uma coisa também que o profissional da Bahia, os profissionais no Brasil cobram, né? Esse reconhecimento. Mas o que a Alex disse, para não ficar que eu acho que a ação foi desastrosa do Estado do Rio. Ela foi muito mais um fato político, né? Se mirando aí o espectro eleitoral do ano que vem, mas não houve efetividade, porque a polícia não vai permanecer lá. Porque se a polícia permanece, o Estado, como a Alex disse, não é só polícia, segurança pública. Se a polícia civil, a polícia militar permanece e o tráfico não volta, você começa a ter o serviço. O transporte passa a ser do Estado, a distribuição de gás passa a ser regular, né? Pelo mercado privado, a internet. Então você corta, na verdade, o lucro do tráfico de droga. Se você não tiver a presença do Estado para que o Estado evite que grupos criminosos assumam o seu poder, assumam os serviços públicos, como é que a escola vai funcionar com a escola de qualidade? Então são essas discussões, esse debate que a gente tem que fazer no dia a dia. Que segurança pública vai para além da polícia. Se não estiver o Estado presente. São várias escalas, na verdade, né? Para você definir a segurança pública, ainda mais no Brasil. A FNN pode ser uma escala dessa, de chegar na comunidade de uma forma boa. Eu trago muito, por exemplo, as minhas vivências, né? Eu nasci na comunidade do Alto das Pombas, que fica ali no Calabar. Sim. E em 2021 a gente inicia aqui na Estado da Bahia a implantação das bases comunitárias de segurança, que era um modelo muito parecido com as UPPs. E aqui no Estado da Bahia a gente tomou o nome de Pacto pela Vida, que era simplesmente você baixar o índice de homicídios que aconteciam nas comunidades. Minha comunidade mesmo, a gente vivia uma realidade de ter um homicídio por semana. Então, se instala a base comunitária com efetivo policial. Mas, para além do efetivo policial, que garantia principalmente a segurança da nossa comunidade ao dia e à noite, que é importante falar disso, né? Então, quando a gente fala de policiamento ostensivo, a gente está falando de garantia de segurança pública. Mas o Estado, ele se fez presente, o que é muito importante que a gente fale disso. Porque quando a gente fala da política de segurança pública, a gente discute segurança pública, a gente esquece que a polícia, ela pertence ao Estado. Sim. E o Estado, ele tem que entender que, além do seu braço forte, ele precisa ter o seu braço social, o seu braço educacional. Então, o Estado, na minha comunidade, por exemplo, no Calabar das Pombas, que eu deixo muito, por exemplo, ele fez uma coisa que a gente não tinha saneamento básico. Eu lembro que o meu bullying na escola era os meninos me chamar que eu morava no esgoto do Calabar, por exemplo, porque a gente não tinha saneamento básico. Então, tinham placas abertas na comunidade. Então, a primeira coisa que o Estado fez foi uma obra estruturante que colocou as placas e trouxe para a gente saneamento básico. O Estado trouxe para a gente uma sala de informática,
O Estado trouxe para a gente malha asfáltica, trouxe para a gente a reforma de uma escola. Então, houve um direcionamento multidisciplinar de diversos órgãos do Estado atuando na ocupação da nossa comunidade. Então, não foi uma ocupação policial, foi uma ocupação do Estado, que é o que a gente traz, por exemplo, diante da política de segurança pública. A política de segurança pública ela tem que ser feita com inteligência. Eu vou trazer, por exemplo, uma operação que eu acompanhei tem alguns meses, eu acho. Um agressor de uma mulher no Corredor da Vitória foi detido e a esposa dele denunciou, né, a ex-esposa, sobre ele. Quando a polícia chegou na casa dele, apreendeu 15 armas de fogo na casa dele. Então, a gente traz uma percepção de análise assim, poxa, o Estado ele pode nós podemos vencer isso, né? Que o problema social ele existe. Nós temos que entender como vamos fazer isso. Eu outro dia estava conversando com uma pessoa e a pessoa falava muito sobre o paredão, por exemplo, né? Eu sou uma pessoa que eu não sou contra o paredão, por exemplo. Mas você vai dizer, pô, Alex, por que você é contra o paredão? Eu moro em comunidade e eu escuto o som e é um incômodo para mim. Eu concordo, algumas pessoas entendem que isso traz um som muito grande. Mas eu entendo que quando eu vou fazer análise de tudo isso, eu faço análise assim, eu moro em comunidade periférica. Minha comunidade não tem aproximação com ambientes culturais. Nós não temos nenhuma prática cultural de bandas. Então, quando o Estado ele exige que eu pare com aquilo, não, você tem que acabar com isso, eu espero que o Estado, além de acabar, ele traga a solução. Então, eu tiro o paredão e coloco o quê? E quando a gente fala coloca o quê? A gente está falando de trabalhadores, de estudantes, de pessoas que estão nas comunidades e que nos seus finais de semana não têm condições de estar bancando uma festa, de estar em eventos. Então, como é que eu impulsiono essa comunidade na perspectiva cultural? Porque se eu tirar o paredão, eu tenho que levar uma solução. Eu vou ter lá um edital para que a comunidade possa desenvolver suas ações culturais, pegar a banda da comunidade. Então, eu acho que muitas vezes, eu até digo isso, nós desconstruímos a criminalização das comunidades. Porque criminalizar as comunidades é muito mais natural, né? As pessoas dizem assim, não, eu tenho que sair da comunidade, mas por que eu não posso tornar a comunidade um lugar melhor? Para todos e todas. Eu tenho certeza que a minha comunidade, ninguém é a favor do tráfico de drogas, mas ele existe. E ele existe como um problema social e econômico. É como o Eustácio disse, os jovens, o principal olhar, o vislumbre que ele tem é a parte econômica, né? Ele vai conseguir comprar uma roupa, ele vai conseguir garantir que ele tenha supostamente uma vida digna. E a outra coisa é o poder. Então, o tráfico de drogas, ele aprendeu a colocar o poder como maneira de domínio. Então ele entende que uma arma na cintura ele tem poder sobre as outras pessoas. Então é evidente que nós temos que discutir isso muito profundamente para a gente não construir muitas vezes achar que nós temos lado. O nosso lado é a favor da legalidade, o nosso lado é a favor dos direitos, o nosso lado é a favor dos direitos humanos, o nosso lado é a favor da democracia. E para poder fazer isso, eu preciso primeiro garantir um dos principais atos da democracia, que é o direito de ir e vir, Sim. é o direito à educação, é o direito à saúde. Então, nós temos que garantir tudo isso. E para garantir isso dentro de uma comunidade que muitas vezes tem problemas de violência, de saneamento, você tem que garantir a segurança. Então, o Estado ele precisa realmente ocupar as comunidades. E não só ocupar com polícia, mas ocupar com o Estado, com a presença do Estado em suas maneiras multidisciplinar, com todas as suas secretarias, com todos os seus órgãos, para que nós possamos realmente fazer com que nós nos tornemos uma Bahia de paz. E essa é justamente a minha pergunta de agora. As duas operações que Eustácio citou foram em comunidades extremamente grandes, que foi na Penha, no Alemão, se eu não me engano, e a daqui de Salvador, que eu não vou lembrar o nome da comunidade agora, mas também isso, que é uma comunidade também muito grande. Como é que a gente pode romper o ciclo que já vem enraizado há muito tempo em comunidades excepcionalmente negras que envolvem a segurança pública? Eu acho que a metodologia, principalmente, é levada na perspectiva de quantitativo, né? Sim. Então, nós entendemos que a educação, ela é o único e principal vetor de transformação na vida das pessoas. Então, será que nessas comunidades nós temos uma quantidade de escola ou de instrumentos de transformação na área da educação e da cultura que consiga contemplar essa comunidade? Então, às vezes, as perguntas para isso também têm que ser feitas nesse sentido. Na perspectiva racial, é ideologicamente construir
visões e perspectivas sociais para que nós possamos enfrentar isso discutindo com a população. Porque é a mesma coisa de você preparar um miojo para alguém que está querendo comer uma lasanha. Então, eu primeiro preciso entender daquela comunidade o que aquela comunidade precisa e o que ela quer. E para poder fazer isso, eu preciso que essa comunidade seja escutada. Então, eu acho que ao passar do tempo, por exemplo, as comunidades periféricas têm constituído ambientes cada vez mais comunicados, né? Então, construindo redes sociais das comunidades, construindo Instagrams, construindo formas com que essa comunidade seja escutada e a gente possa enfrentar os principais problemas dessa sociedade denunciando. Nós fazemos muito isso nas nossas comunidades. Então, tem um problema do lixão, a gente denuncia e o Estado ou a prefeitura se é notificada e consegue resolver esse problema. Então, eu acho que ao passar do tempo nós vamos cada vez mais se aproximando da necessidade de como nós podemos se aproximar do Estado e do ente público para poder resolver esses problemas e fazer com que cada vez mais nós possamos enfrentar desigualdades sociais. Porque se uma pessoa não tem emprego, se a pessoa não tem dignidade, ela não consegue viver em paz. Né? Enquanto nós estamos aqui, tem pessoas que não têm o que comer. Enquanto nós estamos aqui, tem gente que não tem onde dormir. Então, como é que a gente pode, em um ambiente social, né, principalmente de Salvador, a gente está falando de uma cidade que tem quase 3 milhões de pessoas. Então, como é que a gente constrói isso? Como é que nós pensamos isso diante desse ambiente tão desigual? E será que essa desigualdade ela é necessária, ela existe porque não tem capacidade de se resolver? Então, são perguntas que nós temos que fazer para poder a gente resolver todos esses problemas. E Com senhora, certeza. meu presidente, o que você acha sobre isso? Eu sempre vou no mesmo viés que Alex, né, nos oportunizando o diálogo. A gente está falando das comunidades aqui em Salvador, mas a gente também vai estender para a feira, para grande, médio porte dos municípios. Né? Você vê que nas comunidades falta lazer, falta esporte, às vezes falta uma quadra, né? Você não tem um espaço ali para a criança ter capoeira, ter cultura. E nesses municípios, ou até em Salvador, às vezes a única oportunidade que a comunidade tem é a escola. Então você tem a escola aberta para final de semana o adolescente, a criança, ele praticar seu esporte, porque, como todos nós já fomos criança, mas adolescente também, a gente sabe que o jovem ele é muito seduzido pela cultura ou pelo esporte. Muito. Né? Se ele tiver oportunidade, se ele tiver projetos sociais que lhe oportunize, e aí às vezes a gente cita o exemplo de Cuba, né? Você tem um país que foi vocacionado para o esporte e você vê os resultados. Então, eu digo que os programas sociais, que a inclusão social se faz com oportunidades. Eu vejo que a questão dos benefícios do governo federal oportunizou, principalmente para a gente que é do Nordeste, mudou uma realidade que a gente vivia muito aqui. Na época da seca extrema, que acontecia aqui na Bahia e em outros estados, a gente via muitos saques de mercadorias. Comunidades saqueavam caminhões porque viviam um estado precaríssimo, viviam um estado de necessidade. Quando viu os programas sociais, você não vê mais esses ataques no Nordeste. As pessoas em extrema miséria, extrema pobreza. As pessoas têm um mínimo de oportunidade. Agora, essa oportunidade que os programas sociais trouxeram tem que ser ampliadas com formação. As pessoas têm que ter, quando vem à escola, e na escola você tem oportunidade de formação, você tem a perspectiva de que você terá uma oportunidade no mercado de trabalho, você não vai abandonar a escola. Então, você viu um novo programa agora. Vou citar aqui um exemplo pessoal. Esse ano, eu vi, entre amigos, uma adolescente, os pais e as mães são trabalhadores, mas ele queria trabalhar, esse adolescente, e não conseguiu oportunidade, né? E ele foi cooptado pelo tráfico de drogas, porque ele viu ali, na comunidade dele, uma forma de ascensão social, de ter um tênis, de ter uma bermuda, de ter dinheiro, né, para paquerar um adolescente, e menino de 13 anos. Sim. Também ele viu ali uma oportunidade de ascensão e respeito, porque também o crime lhe oportuniza isso, né? Essa questão da admiração, principalmente na comunidade, onde todo mundo tem a sua escassez das oportunidades. Então, quando você tem o Estado presente, você tem as oportunidades, você tem
programa social, que assiste a ele e a família dele, e aí ele consegue ter uma formação continuada, ele não vai fazer como esse adolescente que eu estou citando aqui, que abandonou a escola. Ele não vê a escola como uma forma de transformação, de ascensão social. Ele vê a escola como uma prisão. Ele vê a escola como uma escola que não oportuniza. A gente vê muito isso nas comunidades. Aí eu senti, mas por que eu vou continuar na escola se eu não vou ter uma ascensão social, né? A gente vê muito ainda, seja na capital ou no interior, as pessoas não entenderem que a escola é a oportunidade de chegar à universidade, a ter uma formação melhor, uma qualificação melhor. Ele apenas não acha que não tem oportunidade e abandona a escola. Então, os programas sociais são essenciais para oportunizar, Com certeza. para mudar a realidade desses jovens, para que eles não sejam cooptados pelo crime. E vem cá, vocês já tiveram alguma experiência de algum jovem que vocês conseguiram tirar do crime, conversar? Seria que Alex falasse sobre isso, até o senhor depois falar. Eu tenho diversas, porque, na verdade, o tráfico ele existe e eu entendo que quando nós construímos um princípio de tentar fazer com que exista uma real transformação na sociedade, eu não quero fazer a transformação na sociedade apenas com quem está seguindo algum caminho, mas aqueles até que não estão nesse caminho. Eu trago muito exemplo, a gente teve aqui, e é importante quando a gente traz esse princípio da família, não só a família, como a religiosidade pode ser também uma ferramenta importante, né? Então, por exemplo, a gente escutou aqui o pastor Magno. O pastor Magno, ele é um professor, né? Ele é um educador e ele também é pastor. Então, ele por muitas vezes já foi tirar jovens ou que estavam para morrer na mão do tráfico de drogas ou que eram no tráfico de drogas e que queriam uma oportunidade. Você trouxe esse ponto da religião, é uma temática importante para se abordar, até porque o tráfico, eu acho que dentro dessa construção toda que ele vem tendo, esse crescimento absurdo, a única questão que o tráfico ainda respeita é a religião. Por exemplo, você só pode sair da vida bandida se você entrar para a igreja. Então, é uma visão totalmente... A visão que Magno trouxe aqui pra gente, foi até bom citar ele. A visão que ele trouxe aqui foi muito boa, porque ele contou dos projetos que ele faz dentro da FNN e fora dela também. Então, a visão que você está trazendo agora também é realmente bem esclarecedora, falando do ponto de vista da religião. Exatamente, porque muitos jovens também são criados sem o princípio da fundamentação, muitas vezes, né? Então, sem a presença, muitas vezes, de uma figura paterna, sem a presença, muitas vezes, de uma figura materna, né? Então, tem pessoas, por exemplo, tem famílias que no primeiro momento que veio o desvio do jovem, não acredita nele, não diz assim, pô, eu vou até o fim, eu vou tentar fazer com que o meu filho ou minha filha saia disso, né? Então, muitas vezes tem pais que falam, pô, perdi meu filho. Então, ele muitas vezes descobre o quanto ele é importante, o quanto ele pode transformar a vida dele também nessa figura religiosa. Então, assim, nós não abrimos mão, né? Por isso que a gente fez essa questão dessa participação do podcast em uma participação de ter um babalorixá, que é o Pai Tamar, que é super respeitado, um pedagogo, educa as crianças da nossa comunidade, é professor, e ele utiliza também do instrumento de ser babalorixá, de combater a intolerância religiosa também, como um instrumento de fazer com que as pessoas entendam. Então, eu digo que a religião, a família e ações como a que nós fazemos são vetores para poder realmente fazer com que as pessoas consigam criar direcionamento. Eu mesmo tenho, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, a necessidade de estar vinculado a um princípio espiritual, né? De acordar, de orar a Deus, de pedir permissão, de dizer, sabe, nós temos isso, né? Então, psicologicamente, todos nós precisamos da participação, muitas vezes, da família, né? Eu acho que a família, a religião e a transformação social são os três fatores que vão fazer com que a gente realmente construa uma sociedade cada vez mais segura e participativa, né? O governo do estado criou recentemente agora o Bahia pela Paz, que é um programa que visa justamente isso, né? Então, a participação social da sociedade civil organizada, do Estado, através das suas múltiplas formas, discutir e pensar como nós precisamos e como nós iremos discutir a segurança pública. Porque, como eu disse, segurança pública não é só polícia. Segurança pública é garantia de direitos, é garantia de tudo o que nós precisamos e necessitamos para poder viver em paz, né? Sim.
E Eustácio, já teve alguma experiência de algum indivíduo que só já fez uma operação, já aprendeu e depois ele foi lá e falou que não está mais nessa vida? Acho que muitos anos de polícia civil já devem ter passado por isso, né? Já a gente sempre encontra jovens, né, que se envolveram com o crime, mas que mudaram o rumo de sua vida, que voltaram a se inserir no mercado de trabalho, que depois descobriram que aquela vida no crime, né, ele não teria uma sobrevida muito longa. Então, Sim. ou fugiram da cidade, foram buscar outras oportunidades, como foi até você que disse, essa questão do tráfico, né? A gente vê muito essa questão hoje da ligação não, da mudança. O tráfico só aceita que a pessoa saia, né, quando ele Entra na entra na igreja. igreja, porque o que é essa questão de facção? Você fica com medo da pessoa mudar de facção, né? Ah, não, ele está saindo daqui porque ele está traindo a facção com outra facção. Mas quando você é assistido por um pastor, por um padre, por um babalorixá, você vê que o tráfico aceita. Porque, inclusive, eles, né, quando vão se insurgir ou cometer algum crime, eles sempre, ou quando se livram de alguma situação extrema, né, sempre Recorre. recorrem a Deus para agradecer do livramento. Então, é muito forte nas comunidades, como também, voltando até a fala de Alex, a gente vê muitos casos de jovens que entraram pelo crime porque vieram de famílias desestruturadas, né? Não tiveram ou a ausência do pai, ou a ausência da mãe, ou vivenciaram violências domésticas, né? O pai agredia a mãe, o pai matou a mãe, ou abandonou, essa criança viveu praticamente na rua, sem uma assistência. Então, mas eu, voltando para a sua pergunta, eu conheço várias pessoas que a gente já aprendeu, que vi no sistema prisional, mas que vi também mudar de vida, que buscaram uma formação, buscaram voltar para a escola e recomeçaram a sua vida, recomeçaram a sua história, a sua trajetória e conseguiram, né, terem oportunidades. Sim. Então, eu digo que a vida sempre o que tem que marcar a gente as oportunidades. E as oportunidades, às vezes, têm que vir do Estado, né? A gente fala muito aqui a respeito das faltas de oportunidades nas comunidades, da desestruturação familiar. E aí eu queria saber um pouco de vocês, assim, que mudanças estruturais são necessárias para que as pessoas sintam segurança nas ações de polícia civil, polícia militar, dentro do Estado? Olhar para o civil, voltando, né? O que nós tivemos uma avaliação nacional agora para a Polícia Civil, onde a Polícia Civil foi avaliada como a instituição de maior credibilidade do país. E por uma mudança simples. O que aconteceu na Polícia Civil? Nós padronizamos a nossa identificação visual. Então as pessoas diferenciam hoje as forças de segurança, né? Eles sabem que o policial civil ele trabalha de forma investigativa, mas quando faz as operações são de preto. Mas também houve uma mudança estrutural, fruto de uma conquista sindical. Nós, no sindicato, nós trabalhamos desde 2009 para que a Polícia Civil fosse de nível superior, que a formação fosse o primeiro pilar para a mudança na formação, a mudança de tornar o cargo mais técnico-científico, o cargo de investigador, o cargo de escrivão, o cargo de delegado, de peritos. Então, isso trouxe a qualificação técnica e a formação permanente, fez a polícia ela focar na investigação, na elucidação com ações de inteligência. Então, você tem uma polícia que tem menos letalidade, porque ela trabalha mais com inteligência. Então, nós vivemos no passado um sucateamento extremo, porque se entendia que polícia, segurança pública, era apenas a ostensividade, que é uma parte importante da segurança pública, mas viu que estes resultados, quando a prevenção falha, você tem o quê? Os índices alarmantes que a Bahia está vivendo, que é o ciclo de violência, ser o estado mais letal do país, né? Tem o maior número de homicídios. Então, quando o governo ele entende que tem que fortalecer a investigação, a inteligência, e que você seja um policial técnico capacitado, você tem os resultados que a gente está apresentando. A gente começa agora, há pouco tempo, menos de 2 anos, a polícia técnico-científica, ela mudar o revés
tendo uma polícia que investiga mais, que usa as ferramentas de inteligência, então você tem um policial qualificado, e que apenas falta do Estado a valorização, esse reconhecimento, né? Porque o Estado da Bahia ainda é o 26º em valorização. Mas você tem um ciclo, uma trajetória que eu lhe disse, que foi estes investimentos que possibilitaram a gente ter a menor letalidade do país, da Polícia Civil da Bahia. A gente falou um pouco aqui também sobre a educação e como a segurança pública podem andar juntos. Alex, você como presidente da frente e o senhor como presidente do Sindicato do Policial Civil tem um programa chamado Polícia Cidadã, tô certa? Corretíssimo. Como é que os dois andam juntos? É isso. O Polícia Cidadã, na verdade, ele é uma ideia de nós criarmos um olhar, né? Eu sempre fui provocado, né? Por muitas pessoas, a gente sempre tem... não tem como as pessoas... Várias pessoas chegam para mim e dizem, Alex, mas vocês são uma instituição de direitos humanos e vocês são direitos dos humanos. Eu falei, a gente parte para uma discussão, mas não é bem assim. Então, quando a gente cria o Polícia Cidadã, nós fazemos a junção de uma instituição que tem um trabalho sério no combate ao racismo, no enfrentamento às pautas raciais, mas que, para além da sua obrigação de combater o racismo, ela foge ao seu limite e entende que a sua responsabilidade, que é justamente quando a gente discute de segurança pública, a nossa responsabilidade está para além daquele pilar. Então, quando a gente cria projetos de educação, projetos de ciência, projetos voltados para a questão de religiosidade, quando a gente cria a coordenação de mulheres, indígenas e uma série de outras coisas, a gente foge esse braço. Então, o Polícia Cidadã é justamente isso, é a sociedade civil organizada, né, que se junta com um sindicato de representação das forças de segurança pública, que é o caso do Sindipoc, e a gente cria o Polícia Cidadã, que leva para os complexos de delegacias e para as delegacias diversas ações de cuidado ao policial. Então, quando eu cuido do policial, quando nós, a sociedade, cuidamos do policial, o que é que nós estamos querendo dizer com isso? O que nós esperamos disso? A primeira coisa, nós estamos dizendo que fazer segurança pública é um dever nosso. E por isso que a sociedade civil organizada nesse momento organiza isso. E o segundo ponto, quando eu cuido desse policial, com as múltiplas ações que nós levamos. Então, por exemplo, nós levamos para essas ações massoterapia. Muitas vezes o policial, por estar ali na correria, no trabalho, ele não consegue ter tempo para poder ir a uma massoterapia. Relaxar um pouquinho, né? Mas aí ele vai receber. A policial feminina que está ali no combate, né, e sofrendo também com as suas mazelas, ela recebe o cuidado, fazendo a unha, fazendo a sobrancelha, fazendo diversas ações. Nós levamos também atendimento médico especializado, né, medir pressão, fazer aferição de pressão. Além disso, diversos outros atendimentos de cuidados. Então, o que é que eu espero disso? Eu espero que o policial que está ali sendo cuidado, ele dê um retorno para a sociedade, cuidando da sociedade. Então você vai ser recebido na delegacia por um policial que vai estar mais cuidado, que vai estar sensibilizado, que vai despertar o entendimento da discussão sobre o que é direitos humanos, sobre o que é política de justiça, sobre o que é segurança pública, né? Então a gente sai de um princípio de se isolar para a gente abrir e dizer não, vamos nos juntar e criar mais ferramentas. E o Polícia Cidadã, que se inicia e que já tem a sua atuação, inclusive com a sua aproximação agora no dia 6 e 7, pela segunda edição, ele começa atuando nas delegacias, mas ele já tem o horizonte de fazer isso nas comunidades periféricas, que é o trabalho que a gente já faz através da Caravana da Saúde. Então, o Polícia Cidadã comunitário, que brevemente a gente vai ter aí nas ruas, nas cidades, nas comunidades, desenvolvendo as suas ações, ele é a junção da resposta da construção de como a sociedade civil organizada que representa a sociedade com um sindicato que representa as forças de segurança pública, no caso do Sindipoc, que assume a responsabilidade para além da luta em favor do policial, pela sua melhoria, pela melhoria de vida, pela melhoria salarial, pela melhoria de sua família, ele também diz, não, eu vou fazer a segurança pública também, trazendo para mim, para si, a responsabilidade. Então, é uma das maneiras, e esperamos que outras formas sejam criadas também, para que a gente possa enfrentar realmente a violência e fazer com que cada vez mais nós possamos viver uma sociedade segura. Policial civil que vive um lema diário, né, que é proteger e servir,
ele também, a gente pensou e a FNN vem nessa grande oportunidade e nessa parceria, que é trazer para o ambiente do policial civil acolhimento. O policial civil se sentir importante, ele sentir que você pensou nele, que à frente, na verdade, né? A FNN pensou em levar para ele o acolhimento, levar para ele serviços, porque a gente falou hoje de uma operação, né? Mas se a gente for pegar os últimos 90 dias, praticamente a Polícia Civil tem uma operação dia sim, dia não. Então você pense nesse profissional, que ele tem que acordar 4 horas da manhã, na verdade não é acordar 4 horas da manhã, 4 horas da manhã ele já tem que estar lá, no teatro de operação. 4 horas da manhã ele tem que participar do briefing, ele entender qual será seu alvo, né? Onde será o alvo, que horas ele vai deslocar, com quantas equipes vai deslocar, para não errar a casa. Você tem um alvo para você alcançar, para você prender. Você não pode errar, porque você vai com adrenalina, você vai armado, você vai surpreender alguém em sua residência, mas você pode ser surpreendido. Então você tem todo esse briefing que você vai fazer, saber da periculosidade daquela pessoa que você vai efetuar a prisão, né? De todo um planejamento que foi feito, mas ele, como disse, acordou ali 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 5 já está no... 4 horas da manhã está lá, 5 está no briefing, e 6 horas ele está na porta do cliente dele. Mas isso há uma adrenalina, isso há um estresse, isso há um cansaço físico e mental desse profissional. Então esse profissional, que é a segunda profissão mais estressante do mundo, e quando ele erra, ele também compromete a sua vida pessoal, porque ele pode sair de ser um cidadão de bem, de ser um defensor do bem, e se tornar e ser marginalizado por um erro de uma operação, né? Então veja essa carga de estresse que você leva no dia a dia, e quando você chega, e aí você tem nessa atividade as pessoas que têm problemas de pressão, problemas cardíacos, problemas psicológicos, né? Porque eu vou aqui falar do trabalho diário. Você todo dia está em uma cena de crime, onde você encontra pessoas mutiladas, né? Pessoas que foram assassinadas. E você vive aquilo ali, é sua rotina, você todo dia vê aquilo ali. E aí você não cuida da saúde, da física e mental, e aí chega um programa de uma frente de reparação racial que diz, não, eu sou importante, ela se preocupou comigo, o sindicato olhou para mim. Então, para este policial, essa sensação de acolhimento é maravilhosa. E aí o que a gente quer fazer com isso? A transformação da FNN e do Sindipoc. Dizer, olha, você é importante, mas o cidadão também, que ele só lhe recebe fazendo uma operação, ele também é importante. Ele precisa também saber que a polícia acolhe. Então, a polícia cidadã comunitária, ele vai também, nós vamos evoluir para essa segunda parte do projeto, que é ir para as comunidades, não apenas reprimir, né? Não apenas fazer operação, mas também levar o policial mostrando que ele é um cidadão. Que esse cidadão, esse policial, e aí eu sempre digo, só para concluir, a gente tem vários policiais civis que participam de esportes, karatê, judô, capoeira, você tem colegas que trabalham com cultura, mas isso não é mostrado no dia a dia, né? Ninguém vê esse lado do lazer, esse lado humano. Então é isso que a gente também quer com a Polícia Cidadã Comunitária, levar para as comunidades esse policial que também é da comunidade. Então é esse projeto que nos empolgou, que nos fez caminhar junto, a FNN e o Sindipoc. Estamos chegando ao fim desse bate-papo tão legal. E, para finalizar, eu e Igor gostaríamos de saber qual mensagem vocês deixariam para quem ainda acha que segurança pública e educação são temas e caminhos diferentes. Para mim, a principal palavra é nós precisamos, em um ambiente que nós temos em um cenário de divisão, né, que as pessoas estão buscando mais se dividir, precisamos nos unir, entender que nós só iremos resolver esse problema juntos e juntas, construindo uma sociedade cada vez maior e melhor para todos e todas. Então, o lema é união, precisamos de união. E o senhor? Para mim, como eu disse desde o começo, a educação, ela traz oportunidades. E vocês são exemplo dessas oportunidades, né? Foi a formação, foi a oportunidade que eles tiveram de trilhar, caminhar na educação, que nos colocaram aqui frente a frente. E eu fui formada
em ensino médio de escola pública. Pois é, tá vendo aí? Então, Alex disse que a segurança pública garante que o cidadão ele participe da democracia, né? E ele tem acesso aos serviços. E a educação nos cria oportunidades, que foi o quê? Trazer pessoas com realidade diferente, com história diferente, para estar no mesmo ambiente fazendo esse diálogo. É muito importante. É isso, pessoal. Chegamos ao fim do nosso 5º episódio. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima temporada. Tchau, tchau.